Olá, eu sou a Thaisa, co-organizadora do TEDx Blumenau, e esse é mais um episódio do Sobre Grandes Conversas. Hoje eu estou aqui com Noemi Kellerman, que foi palestrante do TEDx Blumenau 2016, para a gente conversar sobre essa trajetória. Conta pra gente um pouquinho o que a senhora faz ou fez em sua trajetória profissional ali que levou a esse encontro com o TEDx Blumenau. Bem, eu sou professora como profissão e como vocação. E eu estou em Blumenau há 52 anos. E em Blumenau eu conheci o amor da minha vida, Roy Kellerman, com quem eu tive um casamento de 37 anos. O TEDx me encontrou para falar sobre a minha jornada, este casamento com o artista plástico Roy Kellerman. Eu ia perguntar para a senhora como a senhora conheceu o TEDx Blumenau. Então, na verdade, o TEDx Blumenau te encontrou. É exatamente isso. Eu já ouvi falar do TEDx Blumenau porque o primeiro TEDx Blumenau aconteceu no Teatro Carlos Gomes. Sim. E lá foi a minha casa de trabalho ali, né? E eu fiquei não participei, mas eu fiquei muito curiosa em saber porque era um evento inédito em Blumenau, muito especial. E eu fiquei muito ansiosa por conhecer, mas fiquei um pouco esperando a oportunidade de conhecer. A sua fala do TEDx Blumenau 2016 conta justamente sobre essa história de amor. E é uma história muito pessoal, que você abriu ali os nossos corações, né? Foi o meu primeiro evento, eu estava lá como participante, eu estava lá na plateia. Sim. E eu me emocionei muito, assim. Então, queria saber como que foi esse processo de preparar a sua palestra, tanto pelo nível de dificuldade, a gente sabe que o preparador é exigente, quanto por ser uma história que se trata de algo tão pessoal para você. Inclusive, quando a equipe do TEDx fez contato comigo, eu pensei, mas o que eu tenho a dar, né, de contribuição para o TEDx? Não tinha ideia, né? Aí então a equipe TEDx, não, nós queremos que você fale da sua jornada de casamento, de convivência com o Roy Kellerman, como foi. E aí o tema naquela época era, se eu me lembro, era sinergia e catarse, não é? E aí, eu pensando sobre o conceito de sinergia, de catarse, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de palavras, e eu vou a fundo nos conceitos das palavras e tudo mais, e fiquei pensando, meditando, digamos assim, sobre o que é sinergia, sobre o que é catarse, embora eu soubesse superficialmente tudo mais, pensei, como eu posso contribuir contando a minha história? Então, eu acrescentei também sinergia, catarse, mas preconceito. Uhum. Porque, veja só, Thay, casamento com Roy Kellerman era uma união de duas pessoas muito diferentes, né? Sim. Tínhamos muita coisa em comum, mas aparentemente muita diferença. Ele era um homem de origem alemã, loiro, nunca teve na sua família ninguém em casamento ou por união que não fosse digamos, de origem alemã. Uhum. E eu, uma negra, descendente de escravizados, não é? Claro, muito longe dessa situação, mas uma negra em Blumenau. E nos encontramos, né? Então, por isso eu acrescentei preconceito, porque, embora eu tivesse tido, digamos, muito apoio em Blumenau de uma grande parte das pessoas na nossa relação, houve também situações de preconceito. E achei, então, uma boa oportunidade em que eu pudesse... Aí eu achei o ponto de encontro. Uhum. Isso, eu posso narrar a nossa jornada indo em direção dessa questão de visualizar um mundo onde não tivesse preconceito. Por isso, essa coisa do artista, o artista sempre tem essa ideia utópica de um mundo, né? Muito diferente do que o mundo massacrante que às vezes com que a gente às vezes enfrenta, né? Então, eu pensei, quem sabe narrar a minha história possa servir, digamos, para alguém de inspiração com relação a preconceito.
Então, por isso, o título da sua minha fala? narrativa foi uma caminhada em direção à utopia. Isto é, termos um mundo sem preconceitos é realmente uma utopia, mas a gente trabalha para isso, né? Por isso. Sim. E então eu tive, quando eu decidi então, aí eu propus à equipe, olha, vamos sim acrescentar essa questão de catarse, sinergia, catarse, o preconceito, porque é o que nós tivemos, sinergia e catarse, para poder, digamos, superar, digamos, tudo que veio relacionado ao nosso relacionamento e tudo mais, né? A equipe aceitou. E aí eu tive, então, um coach, treinador, muito durão, o Humberto Cardoso Filho, criador e coordenador e tudo mais, o líder do TEDx Blumenau. Tive esse privilégio. Foi muito bom. Ele foi bem firme, durão comigo, porque primeiro eu escrevi, o processo foi escrever. Sim. Aí, pela primeira vez, eu escrevi a minha jornada, Sim. não é? E aí deu 11 páginas, eu acho que mais, quase 20, nem sei quantas páginas. E foi muito duro escrever isso, porque meu marido faleceu em 2014. Sim. E agora tu me disseste, eu não lembrava mais se era 2017, tu me disseste que minha fala foi em 2016. Então, fazia 2 anos. E para quem passa por luto, sabe que esses 2 anos aí ainda está se recém saindo, né, da fase dolorida, do luto e tudo mais. Então foi muito dolorido voltar, tudo, né? E aquilo, mas eu escrevia, eu acho que era 11 páginas, era mais e tudo mais. O oficial, digamos assim, foi 11. Aí o Humberto trabalhou comigo e aí fomos reduzindo, porque todos sabem que as falas no TEDx e Talk é 18 minutos, né? Sim. Então eu queria que depois de escrita, aquelas 11 páginas, resumir numa fala, numa narrativa de 11 minutos. Sim. E então eu tive aí então esse privilégio de ser assim treinada pelo senhor Humberto Cardoso Filho. Mas sabe que existe todo esse processo, né, da lapidação da escrita, depois o processo de ensaio, aquele momento de ensaiar no palco ali, que já era tão familiar para você, mas que estava ali com uma narrativa diferente, com um propósito diferente. E por mais que tenha um preparador, e a gente preza muito por isso, é uma etapa muito importante da ideia que fica ali, você, assim, eu não sou do time de preparação, mas o que eu sinto é que quanto menos o preparador aparece, mais a gente tem o resultado ali da ideia, o impacto da ideia. E a sua fala me impactou muito, assim, tanto pela fala em si, pela narrativa em si, mas pela forma como você se doou naquele momento no palco, falando de algo tão pessoal, mas que trouxe todo mundo junto ali para aquela conversa. Como você se sentiu nesse momento ali? Estou no palco, está acontecendo. Me conta sobre essa sensação. Antes de falar isso, estar em palco, eu preciso falar ainda desse processo com o Humberto, né? Aí o Humberto disse, você está escrito, mas você precisa falar assim naturalmente. Sim. Então eu tinha, como sou professora, eu queria ser bem pedagógica na minha. Queria tirar 10. Não tirar 10. Não? Mas bem, digamos assim, clara na minha exposição, passo a passo, as partes que a gente dividiu, tudo mais. Então, depois de escrito, olha o que eu fazia. Eu caminhava, eu sou uma pessoa que caminha muito, já caminhei mais, mas caminhava muito naquela época, quilômetros. Eu gravei o que a minha fala toda escrita. Sim. E eu ouvia muitas vezes. Mas diversas vezes, olha, não sei quantas vezes. E aí eu pensava, mas será que eu vou saber? Na hora, assim, subindo ao palco, né? Porque eu não sou muito boa de decorar, não. E aí, digo, mas também decor não pode ser, né? Isso tem que ser natural, como o meu treinador disse e tudo mais, né? E aí eu quero chegar a essa tua pergunta. Que coisa incrível. Naquela época, eu não lembro se agora é bem assim, mas naquela época era assim,
se caminhava entre as poltronas em direção ao palco. Ah, sim, quando você era chamada ali, Exato. caminhava... Uhum. Sim, chamava em direção ao palco. E o momento que eu coloquei o pé naquela corredor entre as poltronas do Teatro Carlos Gomes, aliás, um teatro que eu conheço muito bem, posso falar daqui a pouco sobre isso, é como se tivesse, sabe, dado como é que se diz, um ponto de partida sem nenhum problema de pensar em esquecimento, nada. Sabe, entra assim numa atmosfera de agora vai, né? E aí, então, quando finalmente cheguei lá no palco, né, eu tinha muita comoção. Muita comoção, principalmente porque o Teatro Carlos Gomes, o palco do Teatro Carlos Gomes, tinha e tem até hoje um significado muito importante para mim, porque eu vim de Porto Alegre para cá a convite da direção do Teatro Carlos Gomes, com o Oscar Zander, que trouxe uma equipe, eu fazia parte da equipe, para o Teatro Carlos Gomes, para uma reforma do ensino de música que havia no Teatro Carlos Gomes, Conservatório Porto Alegre. Fundamos a escola de música ali, então meu trabalho era ali, dentro do Teatro Carlos Gomes. Não só o trabalho como professora, como diretora pedagógica, que fui muito tempo, mas também como artista, cantando no Festival de Jazz, Negro Spiritual e outros repertórios também, com os coros do Teatro Carlos Gomes, da Escola de Música. Então, e sempre participando também dos eventos ali, porque eu estava dentro da equipe, mas estando também no palco como artista. Então, o Teatro Carlos Gomes, até hoje, ele e foi naquela época assim um lugar assim de muita emoção para mim. Então, juntando isso em que eu estava, digamos assim, na minha casa profissional, Teatro Carlos Gomes, acolhida por esse teatro, né, e a equipe do teatro, e trazendo a história de vida, como tu dizes, né, uma história que eu tive com o Roy Kellerman. Eu estava com muita emoção. E às vezes a emoção como que paralisa, né? Sim. Mas a mim não, a mim foi como se fosse uma propulsão, né? Eu falava com emoção, mas sempre propulsionado por aquela emoção e assim jorrando assim as coisas que eu queria dizer, que não tinha dito ainda, né? Não tinha dito daquela forma, pelo menos, para as pessoas, né? E um dia antes a gente fez um ensaio, um pré-ensaio, né? E uma coisa aconteceu, e depois aconteceu também, isso que tu estás falando, ficaste emocionada, eu não estava falando para emocionar ninguém, eu estava simplesmente contando a minha história. Mas a minha surpresa foi que no ensaio as pessoas choraram muito. Choraram muito. Eu digo, mas pra que tá chorando tanto, né? Eu já chorei. É que eles não ouviram muitas vezes antes. Eu já chorei todas as lágrimas que tinha, né? Pela perda do amor e do homem e tudo mais. Sim. Mas naquele dia, outra vez, no dia mesmo da fala do TEDx, outra vez as pessoas choraram muito, né? E então eu penso que é possível que aquilo que eu quis, digamos assim, ter assim essa história em que eu falei de como Roy e eu, através da sinergia dos amigos que tivemos, no apoio que tivemos na nossa trajetória contra o preconceito, a catarse que tivemos através das artes, que era o que tínhamos em comum. Tínhamos muita coisa de diferença, mas muita coisa em comum, e as artes nos uniam muito espiritualmente, né? Então, isso foi catarse para nós. E inclusive, eu conto na minha fala como o Roy conseguiu vitórias através da arte, né? E ele conseguiu vitórias não só nas artes, mas como antiquário, também fazendo, digamos, concluindo a graduação e tudo mais. Então, e eu também junto com ele, né? Sim. Foi uma trajetória difícil, um casamento que não foi fácil, mas foi, digamos, amoroso e foi de muito amor, né? E então eu conduzo para essa questão do preconceito, né? Eu finalizo com isso, né? Falo sobre isso, né? A senhora disse que ouviu muitas vezes aqui a sua própria fala,
muito nesse viés de ensaiar, de transmitir a ideia. Você chegou a assistir depois o vídeo da sua fala? Na verdade, logo depois eu não quis assistir. Sim. Porque era outra vez reviver, né? E até hoje na sexta-feira de tarde pensei, eu vou assistir uma vez. E aí outra vez me emocionei, né? Sim. Mas entre esse ano, olha, já são decorridos, foi 2016, né? Então decorridos alguns anos, né? Desde então, né? Sim. Mas mesmo entre 2016, que eu não assisti durante um tempo, mas depois eu comecei a assistir algumas vezes, não muitas, não assisti muitas vezes não. Eu assisti sim. E também passei a assistir, eu já assistia antes, as falas dos outros Sim. Dos outros palestrantes. Dos palestrantes, né? Sim. Como é que foi voltar nas outras edições agora como plateia? Ouvindo, absorvendo as ideias, se emocionando com o que outras pessoas estavam falando? Foi maravilhoso, maravilhoso. Cada vez que eu entro nos eventos agora do TEDx, eu me sinto assim, como que em família, sabe? Tentando assim, nossa, esse é meu povo, tipo assim, sabe? Porque eu me sinto bem, muito acolhida, geralmente muito acolhida, e também eu sinto que ali é um espaço sempre de muito aprendizado, muito aprendizado mesmo, né? Então, a cada edição do TEDx a gente sai lá não é com uma lição de vida, com lições de vida, né? Com muito para refletir, muito mesmo. E eu fico assim desejando que todo mundo tenha essa experiência, não de ser palestrante, mas de ser participante, ouvinte do TEDx. Então, sempre que eu posso, eu tenho participado, sim. Esse ano a gente marca 10 anos de TEDx Blumenau. Vai ser o nosso 25º evento. E a gente volta para o teatro, que assim como foi a sua casa, é a sua casa, a gente também se sente em casa lá. Sim, sim. E, então, assim, já foram alguns eventos, já foram algumas edições no teatro. O que as pessoas podem esperar de novo? Você, que é uma pessoa que já foi em várias edições, parece o mesmo, sempre tem uma sensação diferente. Conta para mim, assim, o que vem de frescor, de novidade para quem já esteve no evento antes ou para quem vai pela primeira vez? Sempre tem novidades, não é? Nunca se sente assim que é uma coisa, digamos, ultrapassada. Isso nunca será porque sempre temos novos e coisas para refletir, sempre à frente, né? Porém, eu preciso falar que o novo será o Teatro Carlos Gomes. Porque, não sei se tu sabes, que o Teatro Carlos Gomes passou por uma reforma esplêndida, incrível. É um projeto já de alguns anos em que o Thiago Mondini, que é o arquiteto criador, ele teve uma visão muito importante com relação a todos os aspectos do que tem que ser reformado ali. Até porque ele é músico também, ele é um ótimo pianista, o arquiteto. Então, o Thiago Mondini, ele sabia exatamente o que fazer. Ele é uma pessoa de muita cultura, que também já viajou muito e tudo mais. Eu já fui algumas vezes, todas as vezes que se comemora, o Teatro Carlos Gomes tem comemorado assim cada etapa realizada, né? Então, digamos assim, olha, conseguimos reformular o teto, né? Ou então conseguimos reformular todo o grande auditório Raisgai, a pintura e tudo mais. Ou então as cadeiras novas, as poltronas novas e tudo mais. Então, a cada evento, então, eu sou convidada, como velha amiga do Teatro Carlos Gomes. Então, eu estou lá nos eventos e também não só nos eventos esses de comemoração da conclusão de cada etapa, mas também nos eventos do Teatro Carlos Gomes, a Orquestra Sinfônica, a Orquestra de Câmara de Blumenau, os concertos todos, os concertos da Escola de Música e da Escola de Dança e de Teatro, os espetáculos. Então, eu estou sempre nos eventos, sempre que posso, nos eventos do Teatro Carlos Gomes, nessa nova etapa. Entramos no final do ano e esse ano com esse teatro renovado.
Então, quem está ali, eu acho que o pessoal da equipe vai poder ver isso também e se sentir assim, maravilhado com o que está acontecendo de reformas do teatro. Então, essas duas coisas, o Teatro Carlos Gomes, a velha senhora Teatro Carlos Gomes, que tem mais de 100 De visual novo. não é? De visual novo, e o TEDx que tem, digamos, sempre o que oferecer de renovação. Legal. Tem que esperar muito. Quem vai, espera muito. Sim. Pode esperar muito e receber muito, sim, que é mais importante. Todas as falas do evento TEDx Blumenau são gravadas e disponibilizadas depois no canal do TED no YouTube. Então você pode assistir a fala da Noemi Kellerman pela primeira vez ou de novo. Acho que se eu assistir hoje vou me emocionar também. E de todos os outros palestrantes. Eu acho que se eu for assistir hoje, eu vou me emocionar novamente de uma forma positiva. E sinto que sim, essa mensagem chegou a milhares de pessoas, a gente nem tem noção do alcance disso depois que está lá disponível no canal, mas é uma mensagem que me transmite sim esses minutos de utopia e uma mensagem de amor. Então quero te agradecer por essa conversa generosa e também por ter feito parte, fazer parte da história do TEDx Blumenau e te deixar à vontade para finalizar com uma mensagem. Okay. Bem, em primeiro lugar, eu preciso também agradecer ao TEDx Blumenau por ter me chamado. Eu não imaginava que eu poderia ter algo a contribuir. Realmente, o Humberto me convenceu, a equipe me convenceu e estou feliz por ter feito a palestra que fiz. Mas eu preciso agradecer também por termos o TEDx em Blumenau, né? Porque Blumenau é a cidade que eu amo, porque estou há 52 anos aqui, vindo de Porto Alegre, como disse, para o Teatro Carlos Gomes e depois militando como professora na FURB, estou há tanto tempo na cultura. Então é uma cidade que me acolheu e que eu acolho de coração. Então, por isso, fico feliz que Blumenau tenha o TEDx. Então, obrigada à equipe, obrigada a todos. E espero que realmente a minha fala, em que eu digo no final que essa fala que fala de catarse, de sinergia e de luta contra preconceito minha e do Roy, sem levantar as bandeiras nem nada, mas simplesmente vivendo um com o outro e batalhando e se conseguindo se empoderar pelo trabalho pessoal de cada um em conjunto, seja, digamos assim, inspiração, espera, para quem sofre preconceito, porque acredito que é uma grande arma se empoderar com a sua capacitação, a sua fortaleza contra o preconceito. E para quem tem preconceito, que por favor reflita. Só isso.